Olá, gente! Vim tomar meu Shima aqui com vocês hoje. Fazia tempo que eu não conseguia vir aqui no YouTube pra gente conversar. Tava bem envolvida com as oficinas, com a função aí de dar conta, né? E tá bem legal. Mas agora reorganizei então meu tempo pra gente poder fazer a nossa hora do Shima e conversar sobre algum assunto importante na criação dos nossos filhos. E eu trago hoje a reflexão sobre os nossos adolescentes, né? Então, o que os nossos adolescentes precisam? O que nós, enquanto pais, enquanto mães, precisamos entregar para esses nossos adolescentes? Precisamos nos preocupar com esses nossos adolescentes, né? E é muito interessante, eu até fiz ontem um Reels assim falando sobre essa importância, sabe, gente? Que a gente acha que filho criado não precisa mais se envolver. Ah, já tá com 15 anos, não preciso mais me preocupar. Já passou a hora da fralda, já passou a mamadeira, já sabe o que tem que comer, já sabe como se virar, não preciso mais me preocupar. E aí é que a gente se engana. Que muitas vezes eles não têm a estrutura emocional e a maturidade para conseguir dar conta, se organizar. Né? Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, o fulano fez 12 anos, eu já não mando mais escovar os dentes. Beleza, só que ele já fez até um tratamento de canal, porque não escova os dentes, né? Então a gente tem que muitas vezes se colocar e impor certas coisas e cobrar certas coisas que a gente fazia quando eles tinham 7 anos, né? Vai escovar os dentes, vai tomar banho. A Daiane, mas ele tem 16 anos, eu tenho que mandar tomar banho? Tem que mandar tomar banho porque ele não toma banho. Porque quer. Tem que mandar porque a mãe manda. Vai tomar banho porque a mãe manda. Então tem coisas que a gente acha que, não precisa mais fazer, né? Já tá adulto, já tá adulto não, já tá grande. Mas precisa ser feito para criar o hábito, para ter, porque às vezes a gente solta a rédea e eles se perdem. Gente, eu tenho visto muito adolescente desorganizado emocionalmente, né? A questão do banho, a questão da alimentação, a questão da higienização, isso aí nada que meia dúzia de grito não resolva, né? Agora, como é que tu organiza e como é que tu dá conta da criação desse filho, dessa filha que está desorganizado com as suas emoções? Com os seus sentimentos, a sua autoestima, como se vê, como se coloca no mundo, né? E às vezes a gente não dá, enquanto pai, enquanto mãe, a devida importância, acha que eles vão se regular, que eles vão dar conta, e eles não dão conta, né? E é isso que eu trago para nossa reflexão. Observemos os nossos adolescentes. Nem tudo se resolve sozinho. Às vezes precisa ser ensinado a lidar com a raiva, com a frustração, precisa aprender a desenvolver amor próprio, autocuidado, a necessidade de se ver no grupo, como que se vê no grupo. Eu estou fazendo sacrifício para ser incluído, trazer essa reflexão para o seu adolescente. Perguntar, eu brinco, né, que aqui em casa a primeira pergunta que eu faço quando eu pego as gurias na escola é: com quem tu passou o recreio? Aí todo mundo diz, nossa, mas em vez de tu perguntar o que estudou, tu pergunta com quem passou no recreio, o que fez no recreio? Sim, porque para eles o recreio é a parte mais importante, é a parte da socialização. Então, passei sozinho, fiquei caminhando, com quem? Fez o quê? Tava bom o recreio? Trabalho em grupo, fez com quem? O adolescente, ele precisa estar incluído, ele precisa ter grupo, ele precisa ter tribo, certo? E às vezes ele faz muitos sacrifícios emocionais para se sentir incluído, para pertencer a uma tribo. Ele se anula, ele se boicota, ele se judia para ter uma tribo, para ser aceito. Ele veste aquela roupa, ele tem aquela postura, ele faz aquelas coisas, ele vai a lugares para ser aceito por aquele grupo, coisa que talvez ele não goste tanto, que talvez ele não nem curta tanto, mas aí eu tenho um grupo, eu pertenço a um grupo. Então, por isso a importância de nós, enquanto pais, estarmos com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos atentos.
A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, não tem tempo, mas na hora do jantar, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos desligar a televisão, vamos largar o celular. É 15, 20 minutos, me conta o teu dia, como é que foi, o que que tu fez. Esses hábitos são fundamentais. Ah, Daiane, mas ele nem quer saber de mim mais, tá grande já. A conversa. Esses dias eu ainda escutei de uma menina de 25 anos. Se a minha mãe acha que eu não preciso mais dela porque eu moro sozinha, porque eu tenho a minha independência, porque eu tenho a minha vida, mas eu ainda sinto falta de colo. Olha só, gente, 25 anos, independente, tudo, e ainda sente falta de colo. Então a gente vai ser mãe e pai dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, para sempre, né? Então a gente ainda é a fonte de segurança, ainda a gente é o porto seguro deles, né? Então por isso a gente precisa se colocar nessa posição, precisa estar atento a eles. A ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, são situações que permeiam os nossos adolescentes hoje muito mais que permeavam a nossa adolescência. A nossa adolescência muitas vezes isso nem tinha nome, né? E eles também têm uma rotina diferente do que nós tínhamos, né? E isso faz com que a gente também mude a forma de educá-los, de cuidá-los, né? De protegê-los. Eles têm hoje as facilidades que nós não tínhamos, mas essas facilidades também exigem menos do desenvolvimento deles. A gente sabe que as dificuldades nos desenvolvem. A carência de coisas faz com que a gente dê a volta e nos habilite, nos deixe melhor para as coisas. E que as facilidades nos deixam na zona de conforto, na comodidade, né? Então, isso é importante. Nós não tínhamos, né? As coisas eram muito mais difíceis, as aquisições materiais. Para eles, hoje, as coisas são muito mais fáceis. Então, eles não sabem lidar com as frustrações. Eles não sabem lidar com o tédio. Porque quem é que tem tédio? Nem nós passamos por tédio, porque quando a gente está entediado, o que a gente faz? Pega o celular e joga o Instagram. E tu imagina eles lidarem com isso. Então são sentimentos, são emoções que precisam ser trabalhadas e que precisam ser observadas pelos pais. Nós observamos que o meu filho passa, ou minha filha passa no quarto o tempo todo, aquele humor deprimido o tempo todo, não sai um sorriso nunca, não tem uma conversa leve, cada vez mais introspectivo. Procure ajuda. Terapia, psicólogo, oficina. A gente tem aqui no Ateliê Arte de Aprender oficina criativa, reunião desses jovens, conversa, pelo Meet, que eles gostam de estar ligados, vão estar no conforto do quarto deles e a gente vai estar fazendo uma conversa saudável, a gente vai estar trocando informação, a gente vai estar ouvindo música. Então, procure ajuda, porque a adolescência não é para ser assim. Não é. Às vezes, enquanto pai, enquanto mãe, a gente entra naquela zona de conforto, vai passar. E às vezes perde o seu filho para droga, perde o seu filho para doenças patológicas graves, emocionais. Então, tenha atenção, não deixe passar, fique atento. Fulano, se tu não melhorar, a gente vai ter que procurar uma ajuda, porque não é possível que seja sempre esse mau humor, que seja sempre essa tristeza, que seja sempre esse ai que saco. Não é assim. Adolescência é alegria, eles têm a vibração de viver, porque afinal de contas estão na melhor fase da vida, né? As preocupações são menores, as diversões são maiores, né? Então, é uma fase que é para ser de muita purpurina, de muita alegria, né? E quando isso não acontece, vamos verificar o que é. Primeiro passo, muita conversa. Observe sua cria, observe as suas ações, observe com quem anda, observe o que está fazendo, o tempo que está destinando, em que está destinando. Dizer que não vai mexer em rede social, que não vai... Isso aí é utopia, gente. Século XXI, rede social tá bombando, tela tá aí, é educar a usar. É conscientizar, usar bem, porque deixar de usar não vamos usar, não vai acontecer mais, nem para nós. Então, é saber usar bem, é usar com clareza, é saber usar com consciência.
Saber que aquilo ali é tão prejudicial quanto fazer outra coisa em excesso, né? Enfim, então cuidado, é orientar, orientação. Percebeu que não tá dando conta, procure ajuda, procure ajuda. Eu nunca vi a necessidade tão grande destas oficinas criativas que a gente organizou para os adolescentes como eu vejo agora. As sessões de arte-terapia para adolescente. Eu nunca vi tanta necessidade como eu vejo agora. Esses adolescentes estão desorganizados por dentro, desorganizados nas suas emoções. O nível de ansiedade, de irritabilidade cada vez mais alto, né? A gente organizou aqui no Ateliê Arte de Aprender as oficinas destinadas a adolescentes com mais de 15 anos, que nós não tínhamos, para vocês verem a necessidade. Quando a gente montou as oficinas, nós montamos para adolescentes de 12 a 14, que era para ocupar eles no turno contrário da escola. E hoje a gente vê a necessidade e a procura tão grande desses adolescentes para se organizarem nas suas emoções. E aí a gente montou então essas oficinas que mistura um pouco de conhecimento cognitivo, um pouco de reflexão, mas principalmente de alfabetização emocional, de se conhecer. E aí a gente usa a arte como um dos mecanismos, né? Desses adolescentes com mais de 15 anos. Estão lá no ensino médio, muitos estão até trabalhando, mas estão desorganizados. Uma angústia que eu não sei explicar, uma tristeza que eu não sei de onde vem, um mau humor que não cabe dentro de mim, uma desmotivação para tudo, eu tenho sono, só quero dormir. Então, e aí? O que a gente pode fazer pelo nosso jovem? Né? Então aqui eu apresento para vocês um caminho, né? Um caminho que o Ateliê Arte de Aprender pode estar ajudando vocês. Tem tantos outros conforme o perfil do seu adolescente, né? Eu acredito muito na arte-terapia para os adolescentes e para as crianças. Por que eu acredito? Porque o adolescente, ele já tem a arte dentro dele, né? Ele já convive com a arte, sem dizer que é arte. Muitos gostam de desenhar, fazer rabiscos, outros ouvem muita música, outros assistem muita série, outros fazem tudo isso, né? Adoram assistir, ficam um final de semana inteiro assistindo série, né? Isso é arte, né? E a gente aproveita esse gancho para trabalhar as emoções. Parte da realidade deles, do gosto deles, para trabalhar as emoções. Então, eu acredito muito nessa terapia, eu acredito muito nessas oficinas. Não tem aquela formalidade da terapia que muitas vezes é necessária e é necessária que caminhe junto com a oficina, dependendo da gravidade. É necessário o psicólogo, é necessário o psiquiatra. E a oficina de arte-terapia, a oficina criativa, ela entra como uma prática complementar extremamente significativa, extremamente importante, com excelentes resultados. Ele vem com vontade de ir para a oficina, enquanto que para a terapia ele vai, porque ele tem que ir, e é necessário ir, né? Ele vai para consulta com o psiquiatra porque é necessário ir, mas para a oficina ele vem porque ele quer. E ali ele coloca para fora o que ele sente. É um espaço seguro de conversa. É um espaço seguro de troca. Então, vale muito a pena. Invista no seu adolescente. Cuide do seu adolescente. Cuide. Tá bom, pessoal? Um beijo, que agora eu vou tomar o chimarrão, que já tá frio, né? Fico falando. Um beijo. E semana que vem a gente tá de volta. Agora vamos tentar então de novo retomar os nossos chimas juntos, certo? Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom para vocês.